Boa noite, começa agora o Web Divan. Eu sou Renata Antonelli, a Tata no chat para vocês. O Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da OTV. Um beijo para todo mundo que já está conectado no Web Divan. Boa noite, Ana Maria. Um beijo para você, Neto, querido. Boa noite. Tá dizendo cuidado com a cobra. Que cobra? Peixinha, um beijo pra você, boa noite pra você também que tá aí. Edenite, querida, um beijo. David, muitos beijos. Rodrigo, todo mundo que tá assistindo o Web Divan. O Web Divan, como eu disse pra vocês, um programa semanal sobre psicologia aqui da OTV. Toda semana a gente fala sobre um assunto ligado à subjetividade humana. E hoje vamos falar de um assunto que vocês vão amar, eu tenho certeza. Vamos falar sobre o vício em internet. E para falar sobre isso, eu vou conversar com meu colega de trabalho, Eric Itakura, do Núcleo de Pesquisa em Psicologia e Informática da PUC. De São Paulo, desculpa, de São Paulo. Boa noite, Eric. Boa noite, Renato, tudo bom? Tudo bom? Estava conversando com o Eric sobre o núcleo, né? Muito interessante. Vamos falar do núcleo aqui, num programa que eu acho que até mais do que o vício em internet, eu acho que o núcleo, ele cresceu e surgiu junto com isso, né? Junto com essa demanda de atendimentos via internet, etc. O que é o núcleo de pesquisa em psicologia e informática? O núcleo de pesquisa em psicologia e informática, ele tem algumas direções, se eu puder dizer assim. Uma que é de atendimento à população, e aí a gente tem alguns canais que as pessoas podem entrar em contato, seja via e-mail, seja via o próprio site, onde a gente atende algumas demandas específicas e algumas demandas que ocasionalmente aparecem. Uma das principais demandas é efetivamente o vício em internet. Muitas pessoas, na verdade, elas falam até leigamente, eu sou viciado na internet, assim como falar, eu sou viciado em Coca-Cola. Né? Então, assim, aí a gente começa a tratar um pouco o que é vício, quais são os comportamentos que a pessoa tem, quais são as decorrências desses comportamentos na vida da pessoa, vida acadêmica, vida profissional, a vida cotidiana, com os familiares. Ou seja, esse é um dos canais que a gente tem no núcleo, que é atendimento específico. A gente tem um canal, uma direção que é uma direção mais acadêmica, onde a gente dá cursos, palestras, enfim, organiza simpósios, congressos. Então, assim, esse basicamente é o núcleo, né? A gente tem uma parte de produção acadêmica, temos livros publicados, produção de textos para outros sites, além dos sites da própria PUC. E geralmente quem procura tem todo tipo de demanda, ou não, uma demanda muito específica. Então tem todo tipo de queixa, tanto desde o vício em internet até queixas comportamentais. Né? Aparecem diversas demandas, né? Diversos tipos de casos, desde as pessoas com casos, digamos, simples, tenho uma dúvida no meu vestibular, o que eu vou prestar, qual carreira que eu devo seguir, ou então estou na idade certa para namorar, quero conhecer uma garota, enfim, questões desse tipo, até questões mesmo envolvendo problemas psiquiátricos, envolvendo questões comportamentais, envolvendo distúrbios ou transtornos, seja de ansiedade, comportamento, que aí a gente tem toda uma tratativa em cima de cada caso. Que tipo, né? Como que vocês trabalham isso? Basicamente a gente tem um canal por e-mail, ou seja, a pessoa ela vai escrever pra gente, relatando um tipo de problema, seja vício, vamos falar especificamente do vício. Eu acho que eu tenho um problema de vício. Todo mundo diz que eu sou viciado em internet, em redes sociais e eu preciso de ajuda. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer com essa pessoa vamos verificar se isso é um vício ou não. E aí a gente tem uma classificação para isso. O vício, efetivamente, é quando você deixa de fazer alguma coisa para se dedicar ao vício. Então, assim, tem pessoas que falam que são viciados em Coca-Cola porque param de fazer tudo para comprar Coca-Cola. Isso realmente é um vício em Coca-Cola, segundo esse parâmetro. Então, assim, a gente vai verificar, realmente é um vício ou não é? E esse vício, ele está adicionando uma questão na vida dele ou ele está subtraindo? Então, eu vou te dar alguns exemplos. Eu sou viciado em internet porque eu fico 10, 12, 14 horas conectado na internet. Tudo bem, você fica esse tempo todo, mas nesse meio tempo, essa utilização, ela é produtiva para você ou não? A gente faz esse questionamento, dá alguns exemplos em cima disso. Algumas pessoas falam, 8 horas é muito tempo passar na internet, então eu tenho um problema. Mas profissionais que trabalham com computador passam esse tempo, ou seja, e passam produzindo, passam
efetivamente agregando conteúdos na vida, seja agregando conteúdos profissionais, acadêmicos, ou seja, nesse caso a gente não considera vício. A gente considera vício quando começa a ter algum tipo de subtração na vida. Eu vou ficar no computador para não estudar, então eu começo a ter um baixo desempenho escolar. Então, baixo desempenho escolar, na verdade, é um indicador de que teve uma subtração. Eu fico no meu computador e não quero mais sair de casa, passo a diminuir a minha rede de amigos presenciais, ou eu deixo, por exemplo, de visitar uma festa de família que tem uma importância dentro da família. Ou seja, se ela começa a subtrair questões também familiares ou pessoais, isso também é um indicador. Se a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa que trabalha, então eu fico a noite inteira no computador, eu não consigo dormir e depois eu não consigo trabalhar. Ou eu vou trabalhar feito um zumbi, mas eu perco a minha produtividade, porque eu não rendo no meu trabalho. Ou seja, então quando tem uma diminuição da produtividade, também é um indício de que tem um problema. Então, esses fatores que tiram questões da vida, que diminuem algum fator aí na vida, seja profissional, acadêmico ou social, indicam que tem um problema. Aí sim a gente considera que é um vício que tem que ser tratado ou que tem alguma coisa errada que a gente tem que verificar. Então, assim, esse é o primeiro contato que a pessoa tem, ela escreve pra gente, a gente começa a verificar esses fatores e a partir daí a gente tem uma estratégia de trabalho. Então, ainda através de e-mail, a gente propõe algumas trocas de e-mail, como se fosse uma espécie de uma terapia breve, mas a gente ainda não considera uma terapia breve, que são 5, 6, às vezes até 7 trocas de e-mail, em que nessas trocas de e-mail a gente propõe alguns exercícios, tanto de reflexão da utilização que a pessoa tem na internet, sobre algumas questões comportamentais. Olha, o que está acontecendo no seu trabalho, tenta propor uma mudança para ver se você consegue não deixar de acessar a internet, porque a gente também não pode considerar que a internet é o mal do século, porque na verdade ela pode contribuir muito para o crescimento de uma pessoa. Então, assim, vamos tentar ressignificar isso, então vamos tentar algumas estratégias, enfim. Esse basicamente é o trabalho voltado para a saúde do vício de internet que a gente mantém lá no núcleo de pesquisa. Mas é difícil, ao meu ver, diferenciar, né, quando é vício ou não, porque, por exemplo, o parâmetro é difícil. É muito difícil. Muito difícil, né, porque já é difícil, né, quando uma pessoa fala, até ela assumir, por exemplo, que ela é dependente de alguma substância química, já é difícil. O primeiro fator que a pessoa tem que observar, que a gente indica, é o terceiro. Então, assim, geralmente é o parceiro que fala, é um parente que fala, é um companheiro de trabalho que fala, olha, tem alguma coisa aí que está errada. É uma namorada que fala, olha, tem alguma coisa errada aí que você precisa verificar. Geralmente a pessoa, o indivíduo em si, ele tem dificuldade de reconhecer. Isso sempre passa de um terceiro que vai falar, olha, tem aí alguma coisa. Então é até costumeiro pra gente, né, corriqueiro, a gente receber uma mensagem falando, olha, meu pai fala que eu tenho um problema, mas eu acho que não tenho. Então, minha namorada está reclamando, dizendo que eu tenho um problema, mas eu acho que eu não tenho. Então, assim, é sempre o terceiro que vai falar, olha, tem um problema, então assim, a gente faz essa reflexão junto com a pessoa. A gente escreve uma mensagem, vai falar, não é autoajuda que a gente faz, é para reflexão mesmo, faz algumas perguntas que são até pontuais mesmo, fala, olha, então vamos refletir um pouco o que está acontecendo e vamos ver o que a gente consegue desenrolar a partir disso daí. Porque, claro, né, o terceiro pode também ter uma referência muito diferente de internet. Então, é lógico, né, que um pai 40 anos mais velho do que um filho, ele acha que o filho que liga o computador todos os dias é viciado naquilo, ou que deixa de jantar com eles para estar no computador, tem um vício horroroso. E na verdade, assim, talvez, né, deixasse para ver TV, mas a TV tudo bem, não podia considerar tanto o vício, agora é o computador. A gente acaba também atendendo pais preocupados, que às vezes têm, por exemplo, esse tipo de dúvida. Uma das questões que a gente costuma falar é o seguinte, tudo que é em excesso é um pouco complicado de se ver, ou seja, tem que se verificar. E a gente costuma dar alguns exemplos que são fora da internet. Se o seu filho quer passar 12 horas jogando bola, é porque ou ele realmente tem jeito para coisa ou porque tem alguma coisa errada. Mas isso tem que ser verificado. E isso tem que ter, ou às vezes, um olhar um pouco mais crítico, ou a ajuda de um terceiro para saber avaliar um pouquinho melhor. Nesse exemplo aí pode ser um psicólogo, um psicopedagogo, os professores da escola, um educador físico, mas alguém que vai junto com esse pai avaliar, olha, tem alguma coisa ou muito certa ou muito errada. Mas de que uma pessoa que passa muito tempo fazendo qualquer coisa que seja,
não é muito corriqueiro, não é muito normal. Então o pai tem que tomar um pouco de cuidado, ou o companheiro, enfim, o terceiro. Às vezes o terceiro que procura a gente costuma dar esse tipo de dica, esse tipo de toque para ver, olha, tem que fazer isso, tem que talvez prestar atenção em aqui, ou ali, enfim. É muito legal essa ideia do que você me trouxe, do excesso, porque eu conheço um menino de 16 anos que desde os 13, 12 anos, assim, ele assim, vivia na internet. Os pais eram muito preocupados com ele, tiravam o computador, ameaçavam o computador, então não fazia o que eles queriam e tal. Só que o garoto é um gênio, né? Assim, ele já foi chamado para trabalhar por vários sites, ele é um gênio, que é a questão do excesso. Lógico, ele tem aptidão para aquilo, né? Ainda bem que ele tinha pais que conseguiram depois perceber isso, mas no começo é um vício. É um problema porque ele está 12 horas na frente do computador. Então assim, se ele conseguiu, os pais nesse exemplo, conseguem uma ajuda de alguém para poder avaliar, vai conseguir descobrir que esse garoto de repente ele tem um potencial muito grande para ser explorado, né? Então aí vamos trabalhar em cima disso, vamos ver, vamos direcionar, o pai acha que realmente ele dá para coisa, então assim, vamos fazer um teste vocacional, vamos entrar na nossa área, né? Vamos fazer um teste vocacional, vamos ver o que realmente ele tem aptidão para fazer. Olha, pai, você tem que investir nisso, porque ele realmente tem jeito pra coisa. E não é uma coisa assim, não, pô, o cara fica 12 horas, o que ele vai fazer da vida? Então, assim, hoje em dia, também tem uma questão das profissões que mudou muito. Então, por exemplo, 10, 12, 20 anos atrás, existiam pouquíssimas pessoas que trabalhavam com computador. Hoje em dia, tem diversas profissões que lidam diretamente com o computador, que lidam com o desenvolvimento no computador e até, por exemplo, nas questões mais corriqueiras hoje em dia, o computador está presente. Até no estacionamento, por exemplo, você vai colocar o carro, o cara tem um computador para fazer o controle. Ou seja, a informática hoje em dia é muito presente na sociedade. E de repente, um garoto começa a descobrir as potencialidades que ele tem na frente do computador. Lógico que aí também tem uma outra questão que é, a gente fala muito que é fundamental a pessoa ter foco. Por exemplo, se você deixa um garoto sozinho no computador, sem foco, ele vai fazer coisas às vezes que não são produtivas. E aí, se a gente fizer de novo um outro paralelo com coisas que não são na internet, a gente costuma falar muito o seguinte: quando você vai passar, por exemplo, em lugares na cidade que você não conhece, às vezes você precisa tomar um certo cuidado. Porque você não sabe se lá é violento, se não é, você pode se perder, se você está no lugar certo, no lugar errado. E às vezes você deixa uma criança ou um jovem navegando a esmo na frente do computador ou fazendo qualquer coisa na frente do computador, pode acontecer a mesma coisa. Ele vai pelo hiperlink, pulando de site para site, e cai às vezes em um lugar que não é muito produtivo. Lógico. A gente também perde um pouco o foco, né? Se a gente ficar muito tempo ali, a gente perde um pouco o foco. Às vezes eu escrevo o que eu tenho que fazer na internet para não perder o foco. Não perder o foco, né? A Fernanda, um beijo para você, Fernanda, fala o seguinte, que ela liga o computador com o intuito de estudar, mas... Peraí, Fernanda, que eu estou voltando. Realizar pesquisas e acabo me envolvendo com besteiras, Facebook, jogo de buraco, etc. Não consigo me concentrar. Ela diz que acha que ela tem problema para se concentrar. Eu não saio... Não, aí é o Neto. A Fernanda fala assim, eu acredito que o meu problema seja mais de concentração, não consigo me concentrar. Especificamente para a Fernanda, a questão é uma questão de foco. Se você tem uma proposta que você vai para o computador para você estudar, você tem que cumprir essa proposta, que então eu vou estudar. O problema é que, assim, a tentação, se a gente for falar desse termo, né, que tem umas vezes que é muito religioso, tá a um clique. Ou seja, é muito simples ela clicar ali e abrir uma página de uma rede social ou abrir um outro programinha que é um comunicador instantâneo e perdeu totalmente o foco. Então, assim, tem que ter muito foco e às vezes tem que saber organizar. Tem por exemplo, um exercício que ela pode fazer que é o seguinte: observa o tempo que você consegue ficar concentrada no seu estudo. Você consegue ficar, sei lá, meia hora, 1 hora, 20 minutos, enfim. Cronometre esse tempo e ali passa a ser um parâmetro que você tem. Ou seja, as outras vezes que você for tentar acessar, se você passar muito disso, então você sabe que você vai desfocar, vai querer acessar um Facebook, uma rede social, mas nesses primeiros 20, 30, enfim, esse tempo que você consegue ficar focada, se concentrar para realmente estudar nesse tempo. Depois
Passa esse tempo, você para, dá uma relaxada, navega, não fica também o dia inteiro navegando no Facebook. Fica um tempo só para você relaxar e depois tenta focar mais esse tempinho que ela consegue, que ela sabe, começa a ter um parâmetro que é o tempo que ela consegue ficar focada. E também o tempo que ela consegue ficar desfocada é bom ser cronometrado. Então, por exemplo, vou me dar 20 minutos é o suficiente para eu dar uma relaxada. Vou me dar 1 hora, eu preciso de 20 minutos de estudo e 1 hora de relaxamento. Assim, eu acho que é fundamental também isso também para se organizar. Porque às vezes, então eu preciso estudar meia hora aqui, depois eu tenho uma natação, uma academia, um curso de inglês, um outro cursinho para fazer. Você precisa se organizar na vida. Então, eu acho fundamental você começar a ter foco para fazer essas coisas. Mais uma vez eu falo, a internet ela não é o demônio da humanidade, muito pelo contrário, ela traz um monte de coisas boas, um monte de coisas bacanas, dá para explorar uma série de coisas, mas assim, de vez em quando tem que ter foco. Lógico que também é bacana ficar em rede social, é bacana às vezes ficar jogando, é bacana ficar em chat, mas se você tem uma proposta, se você tem um propósito ali naquele momento, você tem que saber respeitar esse propósito. A Ana Maria fala que na China, por exemplo, a obsessão por internet fez com que o governo permitisse o uso de choques como tratamento de doença em cerca de 3 mil jovens. Na China, na verdade, tem umas questões assim meio delicadas até de falar, porque como tem uma repressão muito grande lá em cima da internet, ou seja, é diferente daqui, em que você pode simplesmente pegar um computador e acessar qualquer coisa. Não. Então tem alguns jovens que embarcam no espírito rebelde e falam, não, vamos fazer e acontecer, e lá você tem um agente repressor que é o governo que é muito forte, e eles atuam mesmo. Então, eu acho meio complicado e como que é o tratamento lá, mas academicamente eu nem comento, porque, enfim, não, e aí a gente entra barato. nas questões, né, se isso é válido, se não é, o que está deixando de lado, não podendo acessar a internet, o que né, eu acho que aí é um debate, um outro tipo de debate, que a gente aqui está tendo com a gente mesmo. Né? Lá se tem um governo que está limitando isso, aqui a gente tem que ser nosso próprio governo, a gente tem que estabelecer, como você falou, regras de utilização das coisas. Mesmo da comida a gente tem que estabelecer regras de utilização, da bebida e de outras coisas. É que a internet se confunde, né? Porque é um meio de diversão, educação, interação. Quer dizer, você faz tudo pela internet. Tem uma outra questão aí que assim, o internauta ele não amadureceu ainda na internet. Por que disso? Porque é uma coisa muito livre, muito anárquica, enfim. Eu costumo falar que o teclado aceita qualquer coisa. Então assim, você pode digitar qualquer coisa, você pode ver qualquer coisa. Então, causa-se uma certa sensação de que se pode tudo e de que tudo é válido. E às vezes não é. Então, assim, a pessoa ela tem que ter um pouco mais de disciplina. Talvez, assim, seja um pouco chato de falar de disciplina, mas, enfim, fala de uma questão um pouco mais acadêmica. Assim, tem um cara que eu gosto muito que chama Pierre Levy, que ele fala o seguinte: quanto mais você tem acesso à informação, você tem a sua responsabilidade, ela cresce muito mais. Por quê? Porque você tem uma responsabilidade em cima do conteúdo que você produz, em cima da informação que você lê, que você tem que verificar se ela é válida, se ela não é, se ela é falsa, se ela tem uma tendência política, se ela tem uma tendência histórica, se ela tem algum tipo de tendência, ou se não tem, ou seja, traz uma responsabilidade muito grande. E o internauta, quando ele cai na internet, ele não vê isso de uma maneira geral. Não, eu vou ler e vou saber qualquer coisa, então eu vou ler um site, mesmo que seja um site de uma grande corporação, e vou aceitar isso uma boa. E ele fala, não, você tem que refletir em cima disso, você tem que refletir em cima dos conteúdos, e principalmente observar um pouco do seu comportamento. Então, de repente, você quer ir para uma rede social, ótimo, você pode ir, mas você tem que ter responsabilidade em cima daquilo que você faz. Ou seja, para eu poder ir para uma rede social, eu posso efetivamente, eu não tenho outros compromissos, enfim. É muito como na vida, fora da internet. Sei lá, eu quero viajar, quero ficar 6 meses viajando. Mas eu tenho que trabalhar nesses 6 meses, então não dá. Ou seja, você pode viajar, mas para você viajar, você tem que abdicar do seu trabalho. Então, assim, tem que existir esse tipo de reflexão. E às vezes as pessoas não param. Então, lógico, é muito difícil a pessoa parar para ter esse tipo de reflexão um pouco mais profunda, se a gente for falar. Mas eu acho muito bacana teóricos que trazem um pouco disso, e a gente costuma falar muito isso para as pessoas. Olha, você quer fazer? Assim, a gente não está aqui para ditar regras, mas tem algumas coisas que tem que ser seguidas. Né? Então, quer ficar navegando o dia inteiro na internet? Tudo bem, mas existe uma consequência por trás disso.
pode ir mal na escola, pode ir mal até no relacionamento, pode perder um relacionamento, pode ir mal Falando no de trabalho. casos mais graves, né? Que acontece, né, com pacientes que têm realmente o vício pela internet? Então, você tem algumas questões que aí eu vou entrar nos níveis de gravidade. Então, assim, por exemplo, perda de emprego. Então, a pessoa pode, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma pessoa que fica a noite inteira e não trabalha, ou usa o tempo de trabalho para ficar fazendo isso ao invés de trabalhar. Isso pode, em última consequência, resultar na demissão. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um jovem que não trabalha, mas, por exemplo, que estuda, pode perder um ano letivo, ou pode ir mal no vestibular, ou seja, pode ter uma consequência severa na carreira acadêmica dessa pessoa. Você pode ter até... Tem uma questão que eu costumo falar também de internet, que assim, certas coisas na internet são como se fosse uma lente de aumento para a pessoa. Então, por exemplo, se ela tem uma tendência, tem um distúrbio comportamental, sei lá, um transtorno de ansiedade, isso vai aparecer se ela ficar navegando muito tempo. Se a pessoa tem, sei lá, comportamentos mais de desvio de comportamento, como pedofilia, problemas de sexualidade, isso vai aparecer na internet. Não quer dizer que a internet gere isso, não. E aí é o que eu falo, que a internet, nesse caso, passa a ser uma lente de aumento. A pessoa ela tem esse tipo de potencialidade, ou enfim, tem essa questão, e a internet só fez isso vir à tona. E aí você também tem outros transtornos psiquiátricos. Então, e aí você tem depressão, transtornos de ansiedade, ou outras comorbidades até, que costumam surgir porque, de novo, não tem a história do foco, então a pessoa vai e acaba descobrindo, a internet acaba sendo essa lente de aumento e faz com que ela descubra que, enfim, tem alguma coisa que tem que ser observada. E que poderia ser com qualquer outra coisa, né? Sim, exatamente. Assim, é que, lógico, né? A internet amplia várias possibilidades da pessoa atuar de uma outra forma, que antes era só no mundo factual, né? E aí pode atuar no mundo virtual. Tem uma discussão, por exemplo, que é o seguinte: a internet, depois da internet, que a internet ficou aberta para a sociedade, apareceu muito mais pedófilos do que antigamente. A internet criou esses pedófilos, ou esses pedófilos eles já existiam, mas como eles têm conteúdo, acesso a esse conteúdo, eles apareceram? Assim, existe muito esse tipo de discussão, porque como eles têm agora esse acesso, eles começam a aparecer. Ou seja, eles começam a tentar aparecer, entrar em chat, e eles acabam sendo descobertos. Mas até aí, né, dizer que as pessoas consomem mais pornografia hoje do que consumiam há 10 anos atrás. Consomem porque o acesso é muito mais fácil. Mas isso não quer dizer que não existia, ou que as pessoas não gostariam de consumir, ou que, né, é culpar demais algo que não é real. O Neto falou o seguinte: observando a proliferação de páginas pessoais na internet, dá para dizer que logo todo mundo do planeta terá os seus 15 megabytes de fama. Você que o diga, né, Neto? Ele fala que, primeiro, que ele já é famoso aqui. Segundo, que ele fala que não sai de casa sem antes dar uma passada no meu MSN, Facebook, Orkut, Babu, Twitter e o Skype. Socorro! A gente pode até aumentar esses 15 mega para 15 GB ou para 15 tera, quem sabe. Mas a grande questão isso efetivamente é importante para você, ou isso efetivamente traz algum conteúdo? Porque assim, tem pessoas que, através de uma página pessoal, conseguem trabalhar ou desenvolver alguma coisa, desenvolver estudos, ou efetivamente mudar, ou até descobrir um sonho que tem, ir atrás e poder realizar. E existem pessoas que acabam colocando muito conteúdo, mas muito conteúdo vago. Ou seja, talvez essa história dos 15 megabytes aí de fama, eu sempre pergunto para a pessoa o que ele vê nesse tipo de fama, o que ele vê nesse tipo de conteúdo. Vai fazer bem para você? Porque se a gente for... Eu gosto muito de brincar com esses paralelos de fora da internet, né? Então, talvez 15, 20 anos atrás, algumas pessoas aí nem são nascidas, mas existia o caderninho. Então, o pessoal escrevia no caderninho quais eram os sonhos e distribuíam só para poucas pessoas lerem, né? Você pode fazer isso na internet para poucas pessoas, você pode fazer isso para milhares de pessoas, efetivamente. Ou seja, isso não mudou. Ou seja, o comportamento em si,
ele é o mesmo. Você tem uma ferramenta que é diferente. Mas, ou seja, lá atrás, esse cara, talvez, ou essa pessoa, né, que essa história do caderninho talvez seja uma coisa mais feminina, será que ela também não queria ter a mesma fama que hoje uma pessoa não quer ter ao fazer uma página no Facebook e espalhar para o mundo inteiro? Ou seja, talvez esses, por isso que eu falo que talvez esses 15 mega possam até eventualmente chegar a 15 tera, mas tem uma coisa que é do comportamento humano, é do ser humano isso. Isso só foi atualizando ao longo do tempo. E que, assim, também eu vejo ao contrário, né? Também acontece as pessoas tentando ter fama, né? Que não é via internet. Então, quer dizer, é exatamente o que você está falando. Não necessariamente é a internet que faz com que a pessoa queira se mostrar. Né? Eu tinha amiguinhos na escola que adoravam se mostrar, né? Amiguinhas também, quer dizer, é normal, e que gostavam de ser famosos, e que gostavam de aparecer. Eu acho que, lógico, a internet possibilita com que você faça isso de uma forma mais fácil, né? Você tá lá no Twitter, né? Bota uma mensagem. Por exemplo, sou famosa no Twitter e não escrevo. Tem muita né? gente. Tem muita eu gente adoraria escrever no Twitter, mas eu realmente tenho que optar. É a questão do tempo que a gente estava conversando lá fora. Eu tenho que optar se eu vou responder um e-mail, se eu vou escrever uma frase no Twitter, se eu vou ler o Twitter, se eu vou ler meus e-mails. Você deve passar por isso também, né? Naquele tempo, que o Neto falou, tem dias que, obviamente, né, se você tiver que entrar em só uma rede social que você tem 5 minutos para sair de casa, você vai fazer a sua opção de qual rede social você vai entrar. Né? E, obviamente, hoje eu opto pelos meus e-mails. Gostaria de optar pelo Twitter, por uma rede que me conectasse a mais pessoas, mas talvez porque eu sou tímida, não parece, mas eu sou muito tímida. O Twitter não seja o meu veículo de comunicação. Por isso, porque você fala com mais gente que não te conhece. Aqui eu finjo, é meio esquizofrênico, entendeu? Eu finjo que os internautas que eu falo eu conheço, né? E os que eu não conheço, eu finjo que eu conheço. Então tá tudo bem. Não são... tem uma brincadeira, né, que eles fazem com o Facebook, que é assim, no Facebook você pode ter 1 milhão de amigos, mas efetivamente só tem 3, né? Você tem milhares de seguidores, mas efetivamente só são 3. Então, rola muito isso, né? Eu não me rendi ao Facebook ainda, Eric. Eu preciso te contar isso. Eu não me rendi. O WebDivan se rendeu esse ano ao Facebook. O WebDivan teve que se render, né? O Renato cuida do Facebook. Mas eu não consegui me render no Facebook. Eu tenho uma resistência. Mas tem uma coisa assim nas redes sociais que eu acho muito curioso, que assim, às vezes a pessoa ela não quer entrar ou não quer participar porque acho que não é o momento, porque não tem nada para escrever, ou então que não é o barato. E tem pessoas que é o contrário, então eu vou entrar porque eu vou colocar lá, hoje eu acordei e tá chovendo. Então assim, poxa, se tá chovendo para uma pessoa, tá chovendo para a cidade inteira. Todo mundo sabe que tá chovendo. Mas enfim, eu não tenho paciência de ler, e eu acho que assim, as pessoas falam como se estivessem falando comigo, e muitas vezes eu não li. Mas até tem um pouco disso, que é o seguinte, então, sei lá, tem pessoas que elas escrevem coisas que são fúteis, vamos dizer assim, e aí todos os seguidores vão começar a criticar isso. Poxa, por que você só escreve questões fúteis? Eu acho que antes de criticar, assim, ignora. Então, assim, claro. Se isso não está acrescentando nada, não tem um conteúdo que é agradável, simplesmente ignora. De novo vem a história do Levi de que você tem que ter responsabilidade em cima do conteúdo. E não simplesmente falar, não, eu vou pegar esse conteúdo e vou criar uma tempestade num copo d'água que não vai levar a nada. Não, e tanto que virou moda, né? Criar tempestades em copo d'água, porque cada um escreve o que quer, né? Se eu não tenho paciência de ficar lendo, e na verdade, assim, o que eu não consigo é depois dar um feedback à altura. Então, por exemplo, como eu não abro as redes sociais, ou quase não abro as redes sociais, é melhor eu não ter, porque se você me falar assim, mas você não lembrou do meu aniversário, a Renata não lembrou do meu... mas ela não fez, por isso que ela não lembrou do meu aniversário. E é verdade, eu só lembro das pessoas muito íntimas. Mas às vezes nem das pessoas íntimas você lembra. Por quê? Porque isso é uma questão do ser humano. Então assim, às vezes as pessoas elas acham que elas vão ser melhores porque elas têm uma rede social, e às vezes não é o que efetivamente acontece. Eu vou ser melhor porque eu vou lembrar do aniversário de todo mundo. Às vezes você teve um problema, desde um problema técnico, você ficou sem conexão, sem internet, ou você foi viajar para um lugar que não tinha, e aí? Então você vai ser crucificado porque você não lembrou? Ou seja, aquilo que você sente pela pessoa, se for uma pessoa íntima,
ela não vai mudar por conta disso. Então, assim, por isso que de novo vem a questão que, assim, as pessoas elas têm que refletir uma questão que é muito mais do ser humano do que essas questões que são mais superficiais. É lógico que, assim, seria muito utópico se todo mundo fizesse isso, se, enfim, todas as pessoas fossem inteligentes, educadas e tudo mais. Porém, é uma possibilidade isso. A pessoa pode parar e refletir, olha o que está acontecendo, poxa, tem 1 milhão de seguidores, mas será que isso me faz feliz? Uma pessoa que faz um comentário, você é triste porque ninguém te segue. Será que você é triste por causa disso? Então, assim, tem que existir um pouco de reflexão também antes da rede social, né, que é o ser humano. E o ser humano que alimenta as redes sociais. Né? Uma coisa que eu tinha falado, né, pra você, que é o teclado aceita qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Então, assim, você tem que saber refletir o que você vai colocar nesse teclado. E eu acho que tem essa reflexão também de volta. Por exemplo, eu não tenho Face porque eu me sinto escrava do Face se eu tiver. Ou, por exemplo, eu fiquei umas 2 semanas, 3 semanas atrás, sem telefone, que tem internet, e sem meu computador, sem internet em casa. Então eu fiquei completamente ausente da internet. Eu fiquei mal. Não porque eu tenho visto de entrar na internet, mas porque eu sou escrava do e-mail. As pessoas se comunicam comigo por e-mail. E é muito complicado isso. Aí eu pensei, poxa, mas eu gosto de ser escrava do e-mail? Não gosto. Mas a gente, não sei, né, mas a gente vai entrando num processo, a gente já tá nisso, em que realmente as pessoas se comunicam por e-mail. E aí, quando eu respondia para algumas pessoas, mas eu não te respondi porque eu estava sem internet, a pessoa não conseguia compreender o que eu estava falando. Como assim, né? Como que você não está com o teu telefone em algum lugar, ou como que você não está conectado a um computador? E eu passei 5 dias sem entrar na internet. E acontece, isso pode acontecer. Acontece. Só que como eu me sinto escrava, por quê? Você me manda um e-mail, eu não te respondo em 5 dias, você vai achar que eu não quero te responder. E não necessariamente é isso, né? Aí tem uma questão que, assim, a sociedade, ela vive uma era, né, um tempo em que se consome informação muito rápido. E isso eu acho às vezes muito complicado, porque às vezes você não responde uma mensagem em 5 dias, não é porque você não gosta da pessoa ou porque você não quer falar, é porque a sua vida tem uma certa dinâmica que às vezes não permite responder isso nesse tempo. Aí eu vou fazer uma crítica, de repente, se a pessoa está vendo aí. Então, por exemplo, você lá no núcleo, a gente como acadêmicos, né, como professor universitário, às vezes vira um aluno e me escreve a seguinte questão. Olha, professor, eu vou entregar um trabalho sobre a internet hoje à noite e eu precisava que você me corrigisse o texto. E antigamente eu perdia um tempo falando, olha, eu não tenho tempo hábil para fazer isso agora. Se eu tivesse mandado com 2 dias de antecedência, talvez eu pudesse até encaixar na minha agenda, né, para tentar rever esse texto. Hoje em dia eu falo, eu não vou nem responder, porque não dá, as pessoas elas não entendem essa dinâmica. E aí às vezes passa-se esse tempo e eu respondo, olha, não deu para responder, porque você também precisa entender que as pessoas têm um pouco de tempo, têm uma agenda, elas têm certas coisas que não se encaixam às vezes na sua agenda. As pessoas elas pensam que você está sempre à disposição, disponível, e às vezes não dá. Não que não seja uma opção pessoal, às vezes você está até disponível, mas por aquele tempo não dá. Eu lembrei hoje, uma amiga escreveu um e-mail coletivo falando, vamos encontrar a tal hora, que a Renata eu sei que não vai, porque ela trabalha até às 10 e tal, elas discutindo isso no e-mail. Ela também não costuma responder os e-mails, mas eu já estou avisando que muito provavelmente ela não vai. E aí eu li o e-mail, né? Aí depois tinha a resposta de outra assim, mas o que custa ela responder os e-mails? E aí elas conversaram, né, nessa coisa do e-mail. E eu dando muita risada, né? No intervalo eu lia, eu dava muita risada. Até que, sei lá, 3 horas depois eu respondi. Eu falei assim, gente, eu tô trabalhando. Elas responderam, a gente também. É verdade. É uma outra relação, né? É uma outra dinâmica. Eu não posso ligar o computador no meio do meu trabalho, fazer o quê, né? O Neto estava aqui comentando, o Google também comentou. Um beijo pra você, Google, que entrou aqui no programa, sobre essas questões de entrar nos sites, né, que o Neto tinha comentado. O vício de ser viciado, como essa é a última conversa... Peraí que meu chat tá pulando aqui. Super dinâmica, viu, com a internet. Bem dinâmica. Apresentadora de vocês aqui.
Não sei onde foi parar, mas tudo bem. Faça o teste para saber se você está viciado na internet. O Google está falando. Você passa mais tempo do que pensa que deveria navegando na internet? Você sente que tem problemas em limitar o seu uso? Limitar o tempo que você passa na internet? Seus amigos, os familiares já reclamaram sobre o tempo, que era o que você estava falando, né, Eric? A opinião do terceiro, a visão do terceiro é muito importante. Essas perguntas, na verdade, sim, eu até conheço o pessoal que traduziu isso daí e adaptou meio pra internet, né? Às vezes eu sou meio contra, porque fica fora de contexto. Mas tem mesmo isso. Você tem que refletir se você fica muito mais tempo do que você efetivamente precisa. E se você consegue administrar bem aquele tempo, né? Às vezes tem uma questão que às vezes aparece, por exemplo, em consultório, que é o seguinte, de repente a pessoa percebe que o limite, que ela passou do limite de ficar na internet quando amanheceu. Ou seja, e aí realmente já foi tudo pro espaço, e aí já perdeu já a noite inteira. Só que no meio dessa navegação, ou no meio dessa interação, daquilo que ela estava fazendo, ela não consegue ver. Que aí vem a história de perde-se muita noção. Você geralmente está em um ambiente que é seguro e confortável, quer dizer, traz uma sensação de segurança e a pessoa acha que é confortável. Por quê? Geralmente dentro da casa, dentro do quarto, enfim, um ambiente até aconchegante, que protegido também. Protegido, perde-se esse tipo de parâmetro. Quanto tempo que eu tô aqui, é dia, é noite, está chovendo, não está. Isso às vezes contribui. Então, quando a gente faz, por exemplo, a troca de e-mails com as pessoas, a gente costuma dar algumas dicas. E aí, você costuma ver o horário? Ah, não, porque eu vejo o horário do computador. Mas se a pessoa estiver num jogo, por exemplo, se esconde o relógio. Ela só vai perceber quando amanhece. Ou quando ela vê que começou a cantar uns passarinhos perto lá, porque está amanhecendo, então perdeu os parâmetros. Então, vamos colocar um reloginho. Eu acho interessante você, né, ser um macaco e comer banana, e não a banana de comer. Então, assim, você não tá afim de dormir, você tá afim de realmente fazer alguma coisa, não quer ver TV, vai pra internet, né? Explora isso, que é gostoso, você vê uma coisa interessante. Aí eu vou e pego minhas anotações digitais. Eu preciso ver isso na internet, eu preciso ver aquilo. Eu vou lembrando e vou anotando para esses momentos. Não tenho nada para fazer? Que legal, eu posso ir pra internet, que bom, né? Já fiz tudo, já saí, já comi fora, já me diverti, né? Momento internet, né? Ah, não tô afim de dormir, ah, que bom, vou na internet. Então usa a seu favor, não contra você. Mas isso requer sempre uma disciplina. Você saber a hora de ligar e desligar. Não que, né, muitas vezes eu não fique 1 hora a mais ou 2 a mais do que eu queria, claro que sim. Mas você tem que pôr um limite, até porque causa um pouco de insônia, né? A luz do computador. E às vezes começa a criar muitas conexões, a pessoa começa a pensar. A história do hiperlink, né? Vai pensando que junta num outro assunto, ou seja, além a história tem que ter disciplina, tem que ter foco, que é muito difícil ter foco, que é muito fácil perder esse foco, você tem milhares de estímulos. E a pessoa tem que saber, de novo, a história da responsabilidade. Você quer ficar a noite inteira? Tudo bem, mas saiba que isso tem um certo custo. Tem um preço. O Neto, muito bom, ele fala assim, e aquele momento em que você encara fixamente seu monitor, pois não tem mais a mínima ideia do que você está fazendo na internet. Também tem isso, caderno de anotações, ou anota no celular, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, Sei que muitas coisas surgem no momento que você está navegando, mas anota. Eu sempre tenho que ver na internet, por causa disso, anota. Tem uma dica que eu costumo dar, que é o seguinte, sai da frente do computador, você vai lembrar. Se realmente você foi com uma proposta, e aí de repente foi na história do hiperlink, né, e chegou num lugar em que você não era isso, e eu esqueci o que eu vou fazer. Levanta, vai dar uma volta, vai tomar uma água, com certeza você vai lembrar. Com certeza. Você vai falar, não, olha só, preciso voltar pra lá. Preciso voltar agora pra lá. Certamente vai lembrar. A Fernanda pergunta o seguinte, gostaria de saber se o Eric acha interessante o vínculo da internet com a educação. Tenho a impressão de que ela está emburrecendo muita gente. Na verdade, assim, essa discussão ela é muito bacana, né? Tem dois lados. Então, assim, tem inúmeras iniciativas de educação, assim, que são muito bacanas, assim. Muito bacanas no seguinte sentido.
pessoas, por exemplo, com poucos recursos, sei lá, que os pais não estão muito afim de tomar a lição de casa dela, vai para frente do computador, acha diversos sites para aprender, para ter reforço, para entrar em outras discussões. Você tem sites internacionais que ajudam isso. Tem um cara chamado Khan, Salman Khan, que é khanacademy.org, que até o Bill Gates está incentivando esse cara, está traduzindo as coisas para o português, que assim, esses sites, eles trazem conteúdo e fazem você crescer enquanto ser humano ou crescer academicamente. Isso existe na internet. Porém, também existe o contrário, existe uma série de sites com informações erradas, com conteúdo que não é bacana e que muitas, e aí, por exemplo, posso pegar um exemplo de alunos, né, de jovens estudantes, que simplesmente não sabem mais escrever o português e escrevem de qualquer jeito. Então, assim, a internet, na verdade, ela é uma ferramenta. Essa ferramenta ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, ou seja, tanto para adicionar como para subtrair conteúdos de uma pessoa. Por isso que eu sempre falo da história do foco. Sempre tem que ter foco se você quer alguma coisa. Porque se você... Aí, por exemplo, com a ajuda de um educador, de um psicopedagogo, de um próprio psicólogo, se você quiser utilizar o computador como uma ferramenta educacional para a pessoa crescer, ela vai conseguir. Você tem recursos simples, você tem recursos extremamente complicados para a pessoa ver, extremamente, ou seja, questões muito fáceis para a pessoa fazer, ou seja, ela consegue crescer. Só que se ela não tiver foco e vai querer estudar, mas fica estudando qualquer coisa, isso realmente a pessoa pode emburrecer, se a gente for falar desse jeito. Mas tem que ter foco. Uhum. Assim, eu sou muito defensor da internet. Eu acho que a internet é uma ferramenta fabulosa. Se a gente for fazer um paralelo aí com esse trabalho que a gente faz, a mesma ferramenta que desvirtua o comportamento, que cria o vício, é a mesma ferramenta que vai ajudar a pessoa. Ou seja, é o mesmo computador, é a mesma internet, é a mesma conexão. Que leva até vocês, né? Então, que leva até a ajuda. Então, assim, a mesma mão que causa o problema é a mão que ajuda a reconstruir. Então, assim... Mas depende da pessoa buscar, né? Ela pode se destruir ou se ajudar pela internet. Nós, como psicólogos, a gente sempre vai acreditar que o ser humano pode mudar. Só que, às vezes, ele precisa de ajuda. Às vezes ele até quer, ele está muito comprometido com uma mudança. Só que ele precisa de certas ferramentas. Essas ferramentas podem ser internet, podem ser outros profissionais. Então, assim, se a pessoa quiser crescer, ela vai crescer. Se a pessoa não quiser crescer, vai estacionar e se ela perder totalmente foco, ela vai diminuir. Eu estava ouvindo uma mulher falando que ela falou assim, nossa, a internet acabou comigo. Eu falei, como acabou com você? Ela falou assim, antes eu ia pro spa, não tinha nada o que fazer, né? Eu ficava lá, final de semana, fazer o quê, né? Comprava um monte de revista e tal. Agora, essa coisa de compra pela internet, eu não posso levar meu cartão de crédito. Aí eu pensei, gente, a culpa é da internet, é da coitada da internet a culpa, né? E diz que ela compra tudo quando vai pro spa. Quer dizer, observa o comportamento, né? É porque é muito mais fácil você tirar essa culpa de você e colocar num objeto, né? É um cartãozinho. O que é esse cartãozinho? Tenho 3 no bolso, então coloco. Acho muito engraçado esse comportamento. Então eu vou deixar em casa. Já que eu não sei me controlar, eu deixo o cartão em casa. Bom, aprende a se controlar. Busca ajuda para se controlar. Não é assim. De novo, o cartão te controla, o computador te controla. Né? Então, assim, você vai pro espaço, você tem inúmeras possibilidades do que você fazer lá. Então, assim, qual que é o foco ali, entendeu? Uhum. Ana, um beijo pra você. Eu dei tchau pro Neto, mas é você que vai. Um beijo pra você. Tava achando estranho mesmo. Eu falei, não vou brigar com o Neto hoje estou boazinha. Eu não vou brigar, deixa ele embora. Liberdade, né, Neto? A Fernanda fala o seguinte, ao mesmo tempo que a internet traz muita informação para leitura, parece que com ela muitos de nós leem muito menos. Eu também sinto isso. Eu sinto que às vezes eu navego e não tô lendo alguma coisa que eu precisaria ler. Isso na verdade é um pouco da história que eu te falei a sociedade hoje consome muita informação e com isso a validade da informação ela passa a ser menor. Então assim, ela tem uma necessidade de consumir. Tem uma outra discussão que eu acho muito bacana, que é a internet iria acabar com, por exemplo, a imprensa escrita, a imprensa impressa, e com os livros. E não.
Na verdade, assim, diminuiu muito pouco, por exemplo, a venda de livros. Você pode até, por exemplo, tem sites que são especializados em colocar conteúdos de livro mesmo. Ao invés de você comprar um livro, você pode pegar um livro online, às vezes até mais barato, mas isso não pegou, as pessoas continuam comprando. Por que você acha que não pegou? Essa é uma curiosidade minha. Eu acho que tem pessoas aí que elas têm uma espécie de... Elas têm que ter uma interação que é o seguinte: então eu pego aquele livro, a hora que eu vou deitar na minha cama, eu entro num mundo que ele é meu, né? Eu também acho, pessoalmente, eu acho que pelo computador você consegue isso, mas as pessoas elas têm uma identificação muito grande com essa história do palpável. Por exemplo, Alice no País das Maravilhas. Eu não sei se você já viu o livro digital, por exemplo, para tablet. Eu acho fantástico aquilo, porque ele é extremamente interativo, ele te joga umas coisas assim que eu falei, meu Deus, se eu tivesse isso na minha infância, talvez eu seria uma outra pessoa. Só que para algumas pessoas isso não pega. Talvez para os mais jovens isso pegasse, mas para as pessoas que tem um público que continua muito fiel a essa questão palpável do livro, de pegar, de ver a capa, de ter na estante ainda, de ir lá e pegar, de chegar para uma pessoa, para um parente, ir lá e pegar e falar, olha, esse livro aqui, ó, sei lá, Pequeno Príncipe, ó, esse livro mexeu com a minha vida, enfim, tem pessoas que têm ainda isso. Talvez aí é uma projeção minha, que eu posso, como é projeção, posso estar enganado. Talvez daqui a 10 anos a gente não fale a mesma coisa. Talvez daqui a 10 anos a pessoa tire um tablet ou um celular do bolso e fale, olha, esse daqui é o livro que eu gostei e eu prefiro ele dessa forma. Mas hoje ainda tem muito isso do consumo do papel, do livro. Talvez os ambientalistas assim, mais radicais falem, não, porque tem que parar isso para não acabar com as árvores. Eu morro de dó de livro. Eu sou dessas, assim. Eu adoro livro. Eu amo ler, mas eu morro de dó. Se eu posso comprar o mesmo livro digital, eu vou comprar digital. Primeiro, economizar o papel, o espaço, para retomar aquilo. No tablet é muito mais simples, você retoma, ou mesmo no computador, você retoma aquilo, do que o livro. Como a tecnologia ela é muito avançada, então, por exemplo, você pode fazer anotação ali, você pode fazer uma série de coisas, tem programas em que você pode trocar de um tablet para um outro tablet, vem as anotações, ou para o computador. Tem pessoas que acabam, às vezes, até se confundindo com a tecnologia, porque para algumas pessoas é muito simples, mas para outras é muito complicado. Mas eu sou super a favor disso, eu sou super entusiasta de tecnologia. Acho que a tecnologia está aí para ajudar e sempre vai ajudar, mas tem pessoas que acabam ainda resistindo. E é curioso, porque, por exemplo, o número de livrarias em 10 anos, que se a gente for fazer um paralelo aqui, o tempo, é um pouco mais, né? Mas assim, o tempo em que a internet deu o grande boom, que foi o tempo que a internet ficou aberta, né, não mais só em meios acadêmicos, o número de livrarias, na verdade, mais cresceu. Ou seja, a venda de livros cresceu. Então, isso na verdade é um dado super curioso. Quer dizer, não tirou o espaço de livros de jeito nenhum, ao contrário. Até porque, né, por exemplo, não sei se você recebe informativo de livro, lançamento de livro pela internet. Sim. Todo mundo recebe, né? Isso me instiga muito mais a sair para comprar aquele livro, ou mesmo comprar ali pela internet, ou quantos livros digitais eu compro, obviamente pela internet, mas livros de papel também, quando não tem digital, eu compro pela internet, né? Não deixei de comprar livro, muito pelo contrário, eu consumo mais porque eu tenho a facilidade de estar aqui olhando, saiu esse livro, tá, então vou comprar agora. Esse bacana, deixa eu E tem essa coisa do agora, né? Se eu esperar mais 20 minutos, talvez eu não lembre, se eu não anotar, se não for uma coisa que me chamou muita atenção. Talvez daqui a 20 minutos, como o nosso amigo aí, você chega naquele momento que você fala, o que eu tava fazendo aqui mesmo? Eu ia comprar o quê? Não preciso comprar nada então, né? Mas, lógico, quando é muito interessante, você anota e você vai atrás daquilo, né? Mas o conhecimento veio até você e você destrinchou aquilo para ir buscar depois. Eu acho fantástico também, fantástico. E foi o que você falou, quer dizer, é um meio que
pode ajudar as pessoas a serem ajudadas, a procurar ajuda, como isso, né? Entrar num programa e poder discutir sobre o programa, ou discutir sobre o que está sendo falado. Eu lembro há muito tempo atrás, quando as redes sociais no Brasil, não era nem o Facebook, a rede social da época, tinha um jornalista que falava sobre tecnologia. Ele escreveu lá um artigo metendo o pau, né, na rede social. E foi engraçado, que assim, aí eu lembro que eu participei muito ativamente desse tipo de discussão com essa pessoa. E que a gente começou a mostrar as possibilidades da tecnologia, e ele escreveu um outro texto, né, num veículo de mídia importante aqui em São Paulo, retratando aquele primeiro texto, falando na verdade sobre essa interação. Olha, eu tinha uma impressão X de uma coisa e eu reconheço que eu estava errado, e principalmente que eu posso mudar a minha opinião, porque as coisas são dinâmicas. E aí ele escreveu um texto elogiando certa tecnologia ou certa rede social. Isso eu achei muito bacana, porque assim, isso 20 anos atrás não existia. E talvez daqui a 10 anos essa interatividade seja outra. Mas assim, esse tipo de coisa que a tecnologia traz eu acho muito bacana. Isso ajuda, tem potenciais muito grandes em cima disso. Essa comparação não ia poder ser feita, né? Olha, eu escrevi esse texto aqui que vocês estão vendo aqui do lado, né? É muito difícil e atingir muito menos pessoas, né? Exatamente. Enfim. O Neto fala assim, você percebe que está ficando velho quando não há mais necessidade de mentir sua idade na internet. A Fernanda fala o seguinte, vi no Facebook uma corrente apoiando o uso de tablets no lugar de caderno nas escolas. O que vocês acham? Acredito que os alunos não irão mais saber escrever com a caneta. Eu não acho, eu acho que, lógico, a gente deixa de praticar, eu sinto dificuldade muitas vezes de escrever, mas eu acho que pode virar um caderno. Eu discordo dela, porque assim, existem tecnologias hoje em dia em que você pode escrever no dedo, E aí, assim, eu sou de uma época, não vou revelar a minha idade, mas assim, eu sou anterior à internet. E eu lembro que quando eu fui aprender a escrever, os professores tinham uma placa com as letras e eu passava o dedo. Exatamente do mesmo jeito que se faz hoje em dia num tablet. Olha, você quer aprender o A é assim, ó. Você primeiro vai passar o dedo, aí depois você vai pegar a caneta e vai fazer igualzinho. Assim, é exatamente a mesma coisa. Mudou-se só a ferramenta que é utilizada. Um pouco antes eu falei que existem iniciativas com a tecnologia que são fenomenais, que trazem isso. Ou seja, que você pega, por exemplo, um tablet, tem um cara que veio até aqui no começo do ano aqui para Campus Party, que ele é um indiano que ele tem essa proposta. Ele leva tablets assim para as comunidades mais carentes da Índia e faz exatamente isso. Olha, vamos aprender a escrever. Assim, para você escrever, ó, é assim, pessoas que talvez não tinham nenhuma perspectiva de aprender a ler ou a escrever. Ele leva lá o tablet no meio dessa comunidade e ensina e mostra. É lógico que assim, se esse tipo de iniciativa é abandonado, aí é uma desgraça, uma catástrofe, essa criança pode até efetivamente não aprender mais. Mas se essa iniciativa for continuada até essa criança chegar à adolescência, ela vai saber não só ler, não só escrever, mas vai saber pesquisar, vai ter uma interatividade muito maior. E aí, por exemplo, eu pego outras iniciativas da educação. Você, por exemplo, ensinar física quântica, não vou nem tão longe, geometria espacial, que é matéria, assim, tem pessoas que têm muita dificuldade em entender aquilo. Se ela pega aqui num tablet, num computador ou numa lousa digital, fica muito mais simples. Ou seja, a tecnologia ela está aí para ser utilizada, mas ela tem que ser muito bem utilizada. Então, por exemplo, essa crítica, eu sou contra. Eu acho que o tablet muito bem utilizado, mas aí você tem que preparar professores, você tem que preparar uma série de coisas, isso eu acho difícil. Eu acho que às vezes você tem alguns campos que tem resistência, mas você fala, por exemplo, um aluno, talvez ele fique burro ou menos inteligente, eu sou contra falar isso. Sem dúvida alguma. Aliás, né,
haja gente inteligente na Campus Party. Eu fiquei chocada. Muito, muito legal. Aquelas mesas gigantes e todo mundo atrás do computador, assim, um falando com o outro via computador, né? Lá era espaço para isso. É sensacional. Cada depoimento, né? Cada palestra assim, impressionante. De pessoas realmente inteligentes. Aquilo é inteligência, né? Quer dizer, você pode usar a favor ou pode usar contra. A Fernanda fala, acho que os tablets na escola, com acesso à internet na sala de aula, fariam os professores enlouquecer. Imagine 30 alunos acessando a internet e o professor tentando dar aula. Imagina 30 alunos jogando futebol dentro da sala de aula. Quer dizer, né, cada um fazendo uma coisa numa sala de aula. Eu acho que ou tá todo mundo ali, né? A aula é isso, a pessoa está ensinando, os alunos estão compartilhando daquele ensino, trocando. Agora, se está cada um fazendo uma coisa, realmente, não é aula. Então, mas tem uma coisa assim que aí vem a nossa história, né, dos psicólogos, né? As regras, elas existem por uma razão, né? Os limites, eles não estão ali por nada. Né? Eles têm uma função e uma razão. Então, por exemplo, quando você introduz, pega uma classe com 30 crianças e distribui o tablet, você não vai simplesmente jogar o tablet e deixar o Léo para essas pessoas. Ou seja, você tem que criar regras, você tem que criar um instrumento de trabalho, você tem que criar uma metodologia. Ou seja, se você tiver tudo isso, garanto que essas 30 crianças, elas vão se deliciar com as possibilidades e todo mundo ali junto. Né? A história que eu falei, por exemplo, do khanacademy.org é isso, é um cara que está lá nos Estados Unidos e consegue de repente fazer isso, juntar 30 pessoas que de repente tinham problemas de aprendizagem e aí por inúmeras razões, cada um com um diagnóstico diferente, que não conseguiam aprender juntos, de repente ele conseguiu fazer isso. Ou seja, você tem o problema, a grande questão é o seguinte, às vezes a gente acha que a tecnologia ela vai ser jogada ali. Isso às vezes até acontece, o que é o complicado. Mas se ela é inserida com uma metodologia, com uma verificação, ou seja, com um planejamento estratégico bom, isso vai dar certo. Isso vai dar, na verdade, muito certo. E aí você tem experiências acadêmicas que realmente comprovam isso. É lógico, você tem a possibilidade do erro, da falha, sim, você tem. Mas com foco, com muito trabalho. De novo, eu falei, talvez o grande problema seja trabalhar os professores, porque você tem uma mudança de metodologia muito grande, você tem uma mudança, às vezes, até de postura muito grande. A informação, hoje em dia, com essa história do que o Pierre Levy fala tanto, ela não é algo mais de cima para baixo, ela é compartilhada, sabe? Ela é horizontal, ela não é mais vertical. Ou seja, mesmo os professores, eles têm que passar hoje em dia a informação dessa maneira mais horizontal e não vertical. Às vezes essa mudança é diferente. E essa mudança pega para alguns professores. E aí, de novo, eu sou contra botar a culpa na tecnologia, no computador, no tablet. Vou tentar a culpa no caderno, no veículo, né? Se você dá vamos sair de novo, eu sempre faço essa brincadeira com coisas fora da internet. Se você der um caderno para 30 alunos e for uma classe bem trabalhada, no final do ano vai estar cheio de conteúdo esse caderno. Se você der o mesmo caderno para 30 alunos de uma classe indisciplinada, eles vão fazer bolinha de papel com aquilo e no final do ano não vai ter conteúdo no caderno. O caderno é o mesmo, só que ele foi trabalhado de maneiras diferentes. Então, assim, por isso que eu falo que a tecnologia, ela bem explorada, às vezes até bem intencionada, ela tem muitas possibilidades. Sem dúvida alguma. Vou ler um comentário antes da gente fechar do Neto, né? Fernanda, muito obrigada pelas suas perguntas, seus comentários. Volte ao WebDivan muitas vezes. Se você quiser falar, né, conversar sobre isso no NPPI também, sim, né, Eric? Eu vou deixar também o e-mail do NPPI. Vou anotar aqui pra vocês. O Neto fala o seguinte: a diferença entre eu e meu Windows é que ele tem paciência. Tinha que ler a última do Neto, né? Ele fez muita brincadeira hoje, tinha que ler uma dele. Fala pra mim, Eric. Olha, o e-mail do núcleo é nppi@pucsp.br. Lembrando que, como é uma instituição de ensino, não tem com, então é nppi@pucsp.br. nppi@pucsp.br. E as pessoas podem entrar no site, que é pucsp.br/nppi. .br/nppi. Exatamente. É isso aí.
Eric, foi um prazer enorme te conhecer. Eu acho demais o trabalho de vocês, eu gosto muito. Tenho muito orgulho de ser filha da PUC e ter um núcleo de pesquisa informática da PUC, que eu vi nascer, que nem eu te falei, e só vejo crescer com todo o trabalho e dedicação de vocês. Parabéns. Obrigado. Eu agradeço o convite, agradeço aos internautas que participaram, agradeço a quem está assistindo. Estou à disposição, tanto sua quanto dos internautas, se quiserem procurar, enfim. As pessoas podem até procurar no Google, enfim, Facebook, essas coisas, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada, Eric. Obrigada a todos vocês que participaram do Web Divan. O Web Divan, como vocês sabem, volta sexta-feira que vem, às 21 horas, ao vivo. Beijos!